A chuva caía forte sobre São Paulo naquela madrugada de dezembro. As gotas batiam no para-brisa do Mercedes preto com uma insistência quase hipnótica, acompanhando o ritmo acelerado do coração de Roberto Mendes. Aos 42 anos, ele dirigia pelas ruas vazias da metrópole com um único destino em mente: a Ponte Octávio Frias de Oliveira, conhecida por todos como Ponte Estaiada, aquela gigante de concreto e cabos de aço que se erguia majestosa sobre o rio Pinheiros. Roberto era um homem que tinha tudo, ao menos era o que diziam as capas das revistas de negócios. Proprietário da Construtora Mendes, uma das maiores empresas de construção civil do país, ele havia erguido arranha-céus, shoppings, condomínios de luxo por toda a cidade. Seu nome estava gravado em placas de inauguração, seu rosto estampado em jornais sempre que um novo empreendimento era lançado. Mas naquela noite chuvosa, nada disso importava. Fazia 2 anos desde que Helena havia partido. 2 anos que pareciam 2 décadas. O acidente de trânsito na Marginal Pinheiros tinha sido rápido, cruel, definitivo. Um caminhão desgovernado, uma batida violenta, e a mulher que ele amava havia se despedido do mundo sem nem ao menos poder dizer adeus. Roberto ainda se lembrava de cada detalhe daquele dia terrível, da ligação do hospital, da corrida desesperada pelo trânsito, da sala fria onde recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Desde então, a mansão no Jardim Europa onde moravam havia se transformado em um mausoléu silencioso. Os cômodos ecoavam vazios, as lembranças de Helena assombravam cada corredor. O quarto que haviam preparado com tanto carinho, aquele que seria do filho que nunca veio, permanecia trancado. A infertilidade de Helena tinha sido uma ferida que os dois aprenderam a carregar juntos, substituindo o sonho de serem pais pela intensidade do amor que compartilhavam. Mas agora, sem ela, Roberto não tinha mais nada. O álcool havia se tornado seu único companheiro nos últimos meses. Não o tipo de bebida escandalosa que chamava a atenção, mas aquela discreta, funcional, que permitia que ele continuasse dirigindo a empresa durante o dia enquanto se anestesiava durante a noite. Seu sócio Marcelo havia tentado intervir algumas vezes, sugerindo terapia, viagens, qualquer coisa que o tirasse daquela espiral descendente. Mas Roberto apenas sorria educadamente e mudava de assunto. Naquela noite, porém, ele havia tomado uma decisão. Não havia mais razão para continuar. A dor era grande demais, o vazio insuportável. Ele deixara tudo organizado: documentos assinados, testamento atualizado, cartas de despedida escritas à mão para as poucas pessoas que ainda se importavam com ele. A empresa ficaria para Marcelo, a fortuna seria distribuída entre instituições de caridade. Roberto Mendes, o homem que construía monumentos de concreto, havia decidido que sua própria estrutura estava condenada. Estacionou o carro próximo à ponte, desligou o motor e ficou ali sentado por alguns minutos, observando a chuva que não dava sinais de diminuir. A cidade dormia ao seu redor, indiferente ao drama que se desenrolava naquele coração partido. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem para o que estava prestes a fazer. Saiu do carro e caminhou em direção à passarela da ponte. A chuva encharcou suas roupas caras em segundos, mas ele mal notou. Seus sapatos italianos pisavam nas poças d'água enquanto ele avançava, cada passo o aproximando do fim que havia planejado. O vento frio de dezembro cortava seu rosto, mas a dor física era insignificante comparada à angústia que carregava no peito. Chegou à borda e olhou para baixo. O rio Pinheiros corria escuro e agitado sob a tempestade, suas águas turbulentas refletindo as poucas luzes que ainda brilhavam naquela hora da madrugada. Roberto apoiou as mãos no parapeito molhado, sentindo o metal gelado contra sua pele. Em breve, tudo acabaria. Em breve, ele estaria com Helena novamente, onde quer que ela estivesse. Ele fechou os olhos, preparando-se para dar o último passo, quando uma voz infantil cortou o silêncio da noite. Papai? Roberto abriu os olhos abruptamente e se virou. Ali, a poucos metros dele, estava uma menina pequena. Não devia ter mais que 3 ou 4 anos.
Ela estava completamente encharcada, vestindo uma camiseta desbotada e uma calça remendada. Nos braços, segurava um urso de pelúcia, velho, com uma das orelhas rasgada. Seus cabelos escuros estavam colados no rosto molhado, e seus olhos grandes e castanhos o encaravam com uma mistura de esperança e medo. Roberto ficou paralisado. O que uma criança tão pequena estava fazendo ali, sozinha, no meio da madrugada sob aquela chuva torrencial? Ele olhou ao redor procurando por algum adulto responsável, mas não havia ninguém além deles dois naquela ponte. "O senhor é meu papai", disse a menina com uma voz trêmula, mas convicta. "A tia Sebastiana disse que o senhor ia vir me buscar. Ela me mostrou sua foto no jornal." Roberto sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Aquilo não fazia o menor sentido. Ele nunca tinha visto aquela criança antes em sua vida. Não tinha filhos. Não podia ter filhos. Helena e ele haviam tentado por anos, consultado dezenas de médicos, feito todos os tratamentos possíveis. Mas o diagnóstico sempre foi o mesmo. A infertilidade dela tornava impossível a gravidez natural. "Criança, eu acho que você está confundindo as pessoas", disse ele, tentando manter a voz calma apesar da confusão que sentia. "Eu não sou seu pai. Onde está sua família? Quem é essa tia Sebastiana?" A menina deu alguns passos em sua direção, apertando o urso de pelúcia contra o peito. "É sim, você é meu papai. A tia Sebastiana nunca mente. Ela disse que você é rico, que mora numa casa grande e que agora ia me levar para morar com você. Minha mãe foi para o céu, então agora é só eu e você." Roberto passou a mão pelo cabelo molhado, completamente perdido naquela situação surreal. A criança falava com tanta certeza, tanta convicção, que por um momento ele quase duvidou de sua própria memória. Mas não, aquilo era impossível. Tinha que haver alguma explicação. "Olha, onde você mora? Vamos sair dessa chuva e encontrar essa tal de tia Sebastiana, está bem? Ela pode explicar o que está acontecendo." A menina apontou para baixo da ponte, na direção de uma favela que Roberto sabia existir ali, mas para a qual nunca havia prestado muita atenção. "Moro ali embaixo, com a tia Sebastiana, mas ela está doente, bem doentinha. Por isso você precisa me levar, papai. Ela disse que não vai aguentar cuidar de mim por muito mais tempo." Roberto sentiu um aperto no peito. Toda aquela situação era absurda, mas ele não podia simplesmente deixar uma criança tão pequena ali, sozinha, na chuva, no meio da madrugada. Suas próprias intenções sombrias de minutos atrás pareciam ter evaporado diante daquela urgência inesperada. "Está bem. Vamos até sua casa, então. Mas você precisa entender que deve haver algum engano, tudo bem?" A menina sorriu pela primeira vez, revelando uma falha onde deveria estar um dente de leite. "Não tem engano não, papai. A tia Sebastiana disse que a gente ia se encontrar hoje. Ela disse que era destino." Roberto pegou a mão pequena e gelada da menina e a conduziu de volta ao carro. Ele ligou o aquecedor imediatamente, tentando aquecer a criança que tremia de frio no banco do passageiro. Ela olhava ao redor do interior luxuoso do Mercedes com olhos arregalados, tocando o couro macio dos bancos com reverência. "Tudo isso é seu, papai." Roberto não respondeu. Sua mente estava acelerada, tentando processar o que estava acontecendo. Minutos atrás, ele estava prestes a terminar com sua própria vida. Agora, estava dentro do carro com uma criança desconhecida que insistia em chamá-lo de pai. A vida tinha um senso de humor cruel. "Como você se chama?" perguntou ele, enquanto dirigia na direção que a menina indicava. "Isabela", respondeu ela. "Isabela Maria Santos." "E você?" "Roberto", disse ele automaticamente, antes de perceber a estranheza de se apresentar para alguém que afirmava ser sua filha. Mas a menina apenas sorriu, como se aquilo confirmasse alguma coisa em sua mente. "Roberto", repetiu ela, testando o nome. "A tia Sebastiana fala seu nome toda hora. Ela diz que você é um homem bom, que construiu um monte de prédios na cidade. É verdade?" "É, eu construo prédios. Você pode construir uma casa para mim?" Roberto sentiu um nó na garganta. A inocência da criança contrastava brutalmente com a escuridão que ele carregava dentro de si. "Talvez", respondeu ele suavemente. Chegaram à entrada da favela e Roberto estacionou o carro.
Era impossível entrar com o veículo pelas vielas estreitas, então eles teriam que ir a pé. A chuva havia diminuído um pouco, transformando-se em uma garoa persistente. Isabela pegou sua mão novamente e o guiou pelas ruelas lamacentas, passando por barracos de madeira e alvenaria precária, tão diferentes dos edifícios luxuosos que Roberto construía. A casa de tia Sebastiana era um barraco simples no coração da favela. De fora, parecia prestes a desabar, com tábuas de madeira remendadas e um teto de telhas onduladas que certamente vazava quando chovia forte. Isabela empurrou a porta de madeira, que rangeu nos gonzos enferrujados, e entrou chamando pela cuidadora. Tia Sebastiana! Tia! Eu trouxe meu pai, igualzinho você disse. Roberto entrou atrás da menina, abaixando a cabeça para passar pela porta baixa. O interior era ainda mais humilde do que ele imaginara. Uma única divisão servia como sala, cozinha e quarto. Havia um fogão velho num canto, uma geladeira pequena que zumbia alto, uma mesa de plástico com 2 cadeiras quebradas e um colchão fino no chão, onde, presumivelmente, Sebastiana e Isabela dormiam. As paredes eram decoradas com recortes de revista e alguns desenhos infantis feitos com lápis de cor. No colchão, coberta por um lençol fino, estava uma mulher que Roberto estimou ter uns 70 anos, embora parecesse muito mais velha. Sebastiana era magra ao ponto de parecer frágil, sua pele tinha uma palidez doentia e seus olhos fundos brilhavam com um misto de dor e determinação. Quando ela viu Roberto entrando atrás de Isabela, suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Meu Deus, murmurou ela, tentando se sentar com dificuldade. Você realmente veio. Isabela disse que vocês iam se encontrar hoje, mas eu pensei que fosse apenas mais uma das fantasias dela. Roberto se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. Senhora, eu acho que há um mal-entendido aqui. Essa menina me encontrou na ponte e disse que eu sou o pai dela, mas isso é impossível. Eu nunca a vi antes na minha vida. Sebastiana tossiu, uma tosse profunda e dolorosa que fez seu corpo inteiro tremer. Isabela correu até ela, oferecendo um copo d'água que estava numa mesinha improvisada ao lado do colchão. A mulher bebeu devagar, depois olhou para Roberto com uma expressão que misturava vergonha e desespero. Sente-se por favor, disse ela apontando para uma das cadeiras. Eu preciso te contar uma história. É melhor você estar sentado. Roberto hesitou, mas acabou puxando a cadeira e sentando-se. Isabela se acomodou no colchão ao lado de Sebastiana, ainda segurando seu urso de pelúcia encharcado. A cuidadora respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para o que estava prestes a revelar. Você se lembra de uma funcionária sua chamada Carla? Carla Santos. Ela trabalhou na limpeza do escritório da sua construtora há uns 4 anos. Roberto franziu a testa, tentando se lembrar. Sua empresa tinha centenas de funcionários e ele não conhecia pessoalmente todos eles, especialmente os do setor de limpeza. Não, eu não me lembro. Mas o que isso tem a ver com essa situação? Carla era minha sobrinha, continuou Sebastiana, sua voz falhando um pouco. Ela era uma menina sonhadora, sempre foi. Trabalhava à noite no seu escritório, limpando as salas, e durante o dia fazia uns bicos aqui e ali para juntar dinheiro. Ela tinha um namorado, um rapaz que não prestava, que a enganou e abandonou quando descobriu que ela estava grávida. Roberto começava a entender para onde aquela conversa estava indo, mas ainda não via a conexão com ele. E então? Então Carla ficou sozinha, grávida, desesperada. Ela morava aqui comigo, nesse barraco. Não tinha ninguém além de mim no mundo. Os pais dela tinham partido quando ela era pequena, e eu a criei como se fosse minha própria filha. Sebastiana fez uma pausa, seus olhos marejando. Durante a gravidez, ela desenvolveu uma fantasia. Você, senhor Roberto, era sempre gentil com ela. Cumprimentava, perguntava como ela estava, tratava ela com respeito, coisa que poucos faziam. Para uma menina carente como a Carla, aqueles pequenos gestos significavam o mundo. Roberto sentiu um desconforto crescente. Ele sempre tentava ser educado com todos os funcionários,
mas jamais imaginara que aquilo pudesse ser interpretado de outra forma. Carla começou a fantasiar que você era o pai do bebê dela, continuou Sebastiana. Ela guardava recortes de jornal com sua foto, lia matérias sobre você, inventava histórias de que vocês tinham um romance secreto. Eu tentei trazê-la de volta à realidade, juro que tentei, mas ela estava tão perdida na fantasia que nada que eu dissesse fazia diferença. Ela chegou a escrever cartas para você que nunca enviou, diários inteiros sobre esse amor imaginário. Isabela ouvia tudo em silêncio, balançando as perninhas, que não alcançavam o chão. Roberto percebeu que a criança provavelmente já havia escutado aquela história muitas vezes. Quando Isabela nasceu, Carla complicou no parto. Ela passou dias no hospital, delirando, chamando por você. E então, ela partiu, deixando essa pequenina aqui comigo. Sebastiana acariciou a cabeça de Isabela com ternura. Eu fiquei com a menina, criei ela como pude. Mas aí veio o diagnóstico, há 6 meses. Câncer, em estágio avançado. Os médicos disseram que eu tinha no máximo 1 ano, mas meu corpo está cansado demais, não vou durar tanto. Roberto sentiu o peso daquela revelação. Mas por que você alimentou a fantasia da criança? Por que disse a ela que eu era o pai? Sebastiana limpou as lágrimas que começavam a escorrer. Porque eu não sabia o que fazer. Porque ela é tão pequena, tão inocente. Porque o pai biológico dela nunca quis saber de sua existência e eu não sabia nem o nome completo dele para procurar. Porque eu estou morrendo e tenho pavor de pensar nessa criança sozinha no mundo, jogada num orfanato ou pior, nas ruas. A voz dela quebrou. Eu sei que foi errado, eu sei, mas quando mostrei a foto de você, Trey, e da sua esposa naquele jornal velho, quando disse que você era o pai dela e que um dia viria buscá-la, os olhos dela brilharam de uma forma que eu não via há meses. Pela primeira vez, ela tinha esperança. Roberto passou as mãos pelo rosto, tentando processar tudo aquilo. A situação era absurda, trágica, impossível. Ele havia ido até aquela ponte para acabar com a própria vida. E agora estava sentado num barraco de favela, ouvindo a história de uma mulher que criou uma fantasia elaborada envolvendo ele e uma criança que nem era sua. Mas como vocês se encontraram hoje? Como ela sabia que eu estaria na ponte? Não sabia, admitiu Sebastiana. Isabela fugiu de casa essa noite. Eu estava tão mal que acabei adormecendo, e quando acordei, ela não estava mais aqui. Devo ter delirando e dito algo sobre você, sobre buscar o pai dela. A menina deve ter achado que tinha que ir te procurar. A ponte é logo ali em cima. Ela vai lá às vezes para ver os carros bonitos passando. Foi destino, disse Isabela de repente, sua voz doce cortando a tensão. A tia Sebastiana sempre diz que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Você estava lá, eu estava lá, a gente se achou. Roberto olhou para aquela criança pequena, encharcada, segurando um urso de pelúcia velho como se fosse seu maior tesouro. Ela o olhava com uma confiança absoluta, como se ele realmente fosse a resposta para todos os seus problemas. E então ele se lembrou de onde estava, do que estava prestes a fazer antes de Isabela aparecer. Será que realmente havia sido apenas coincidência? Ele, no momento mais sombrio de sua vida, prestes a cometer o irreparável, sendo interrompido por uma criança que precisava desesperadamente de um pai? Roberto não era religioso, mas naquele momento mesmo ele tinha que admitir que havia algo de extraordinário naquele encontro. Senhor Roberto, disse Sebastiana, sua voz fraca, mas urgente. Eu não estou pedindo para você fingir ser o pai biológico dela. Não estou pedindo dinheiro ou favores ou qualquer coisa do tipo. Estou apenas implorando que você não deixe essa menina ir para um orfanato. Ela merece uma chance na vida, uma chance que eu não posso mais dar. Você é um homem bom, eu sempre soube disso. Carla via isso em você, mesmo através de sua fantasia. Eu não sei cuidar de uma criança, protestou Roberto. Eu não sei nada sobre ser pai. Minha esposa e eu nunca pudemos ter filhos. Eu não estou preparado para isso. Ninguém está preparado, respondeu Sebastiana com um sorriso triste. Mas a gente aprende. E o senhor tem recursos, tem condições de dar a ela tudo que eu nunca pude.
uma casa segura, uma boa escola, comida na mesa, um futuro. Isso é tudo que eu quero para minha menina. Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Sua mente estava em turbilhão. Horas atrás ele havia decidido que sua vida não tinha mais sentido, que nada valia a pena sem Helena. Mas agora, olhando para Isabela, para aqueles olhos grandes e esperançosos, algo dentro dele começava a se mover, como um motor enferrujado tentando funcionar novamente. Eu preciso pensar, disse ele finalmente. Isso é grande demais para decidir assim de uma hora para outra. Sebastiana assentiu, compreensiva. Eu entendo. Mas não temos muito tempo, Sr. Roberto. Meu corpo está desistindo. Posso durar dias, talvez semanas, mas não muito mais que isso. Roberto se levantou sentindo o peso daquela decisão sobre seus ombros. Ele olhou ao redor do barraco miserável, depois para Isabela, que o observava com uma mistura de esperança e medo. A semana seguinte foi a mais confusa da vida de Roberto Mendes. Ele não conseguia parar de pensar em Isabela, naqueles olhos esperançosos, na situação desesperadora de Sebastiana. Durante o dia, tentava se concentrar nos negócios da construtora, mas sua mente sempre vagava de volta àquele barraco humilde na favela. À noite, sozinho na mansão vazia, ele bebia menos do que costumava, como se alguma parte dele precisasse estar sóbria para tomar aquela decisão impossível. No terceiro dia após o encontro na ponte, Roberto voltou à favela. Levou consigo sacolas de compras, comida, remédios para Sebastiana, que ele pediu a um médico amigo para prescrever. Quando Isabela o viu chegando, seu rosto inteiro se iluminou. "Papai voltou!" gritou ela, correndo até ele e abraçando suas pernas com força. Roberto sentiu algo estranho no peito diante daquele entusiasmo. Ninguém ficava tão feliz em vê-lo há muito tempo. "Oi, Isabela, trouxe algumas coisas para você e para a tia Sebastiana." Sebastiana estava pior do que na última vez. Mal conseguia se sentar e sua respiração era trabalhosa. Mas quando viu Roberto, seus olhos brilharam com gratidão. "Obrigada, Sr. Roberto. O senhor não precisava." "Eu queria", respondeu ele, e percebeu que era verdade. Naquela visita, Roberto ficou algumas horas. Isabela mostrou-lhe seus desenhos, todos feitos com lápis de cor gastos em pedaços de papel que Sebastiana conseguia arranjar. A maioria era de casas, grandes casas coloridas com jardins e árvores. "Uma casa para mim e para você, papai", explicou ela, apontando para um dos desenhos onde duas figuras de palito estavam de mãos dadas na frente de uma mansão. "É muito bonito", disse Roberto, sentindo aquele aperto no peito de novo. Nos dias seguintes, as visitas se tornaram rotina. Roberto começou a levar brinquedos, roupas novas, livros infantis. Isabela estava sempre esperando por ele, sempre com aquele sorriso radiante que parecia iluminar até o barraco mais escuro. Sebastiana, percebendo o vínculo que se formava, aproveitava os momentos em que a menina estava distraída para conversar com Roberto. "Ela está se apegando ao senhor", disse a mulher num desses momentos, sua voz fraca. "Eu vejo o jeito que ela olha para o senhor. Para ela, o senhor já é o pai dela de verdade." Roberto observava Isabela brincando com uma boneca nova que ele havia trazado. "Eu sei. E isso me assusta. E se eu não conseguir ser o que ela precisa? E se eu decepcionar ela? O senhor já está sendo mais do que eu jamais poderia oferecer", respondeu Sebastiana. "Olhe para ela, Sr. Roberto. Quando foi a última vez que viu essa menina tão feliz?" Era verdade. Isabela parecia uma criança diferente. Seus olhos brilhavam, ela sorria constantemente. Contava histórias sobre o que faria quando fosse morar na casa grande com o papai. Roberto percebia que estava sendo arrastado por uma correnteza emocional que não sabia controlar. Foi em uma dessas visitas, quase 2 semanas após o primeiro encontro, que Sebastiana teve uma crise séria. Ela começou a tossir sangue, seu corpo tremendo violentamente. Roberto não pensou 2 vezes. Pegou-a nos braços, magra e leve como uma criança, e a levou correndo até seu carro. Isabela foi junto, assustada, segurando a mão de Roberto durante todo o trajeto até o hospital. No pronto-socorro, os médicos foram diretos. Sebastiana não tinha muito tempo. Dias, talvez 1 semana, mas não mais que isso.
O câncer havia se espalhado demais e seu corpo já não respondia a nenhum tratamento. Roberto pagou por um quarto particular. Garantiu que ela tivesse todos os cuidados necessários para ficar confortável. E agora? Perguntou Sebastiana da cama do hospital, olhando para Isabela, que dormia numa poltrona ao lado, exausta da noite traumática. O que vai acontecer com ela? Roberto olhou para a menina dormindo, seu urso de pelúcia apertado contra o peito. Naquele momento, algo dentro dele finalmente cedeu. Talvez fosse a exaustão emocional, talvez fosse ver aquela mulher lutando contra a sua inevitável partida, ou talvez fosse simplesmente perceber que, pela primeira vez em 2 anos, ele tinha algo pela qual viver que não fosse a própria dor. Eu vou cuidar dela, disse ele, as palavras saindo antes que pudesse pensar muito sobre elas. Vou levá-la para minha casa. Vou garantir que ela tenha tudo o que precisa. Sebastiana começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto pálido. Obrigada. Muito obrigada. Agora eu posso partir em paz, sabendo que minha menina vai estar bem. Roberto passou a noite no hospital, dormindo numa cadeira desconfortável, acordando toda vez que Isabela se mexia ou Sebastiana tossia. De manhã, chamou sua advogada, doutora Fernanda Rodrigues, uma das melhores especialistas em direito de família de São Paulo, e explicou a situação. Ela ouviu tudo em silêncio e então suspirou. Roberto, isso é complicado. Muito complicado. Você não tem nenhum vínculo legal com essa criança. Para adotá-la, vai ter que passar por todo o processo legal, que pode levar meses ou até anos. E se o pai biológico aparecer e reivindicar a paternidade, as coisas podem ficar muito difíceis. Mas é possível, insistiu Roberto. É possível sim, vou precisar de toda a documentação da menina, certidão de nascimento, comprovante de que a mãe faleceu, declaração da atual tutora cedendo a guarda. Vamos ter que entrar com um processo de adoção formal. Enquanto isso, você pode tentar conseguir a guarda provisória, mas vai depender do juiz. Então comece o processo. Faça o que for necessário. Nos dias seguintes, Roberto transformou sua mansão. Contratou decoradores para transformar o quarto que seria do filho que nunca veio em um verdadeiro paraíso infantil. Paredes pintadas com castelos e princesas, uma cama em forma de carruagem, prateleiras cheias de livros e brinquedos. Ele contratou também uma governanta, Dona Aparecida, uma senhora de meia-idade experiente e maternal, para ajudá-lo com os cuidados que ele ainda não sabia dar. Sebastiana faleceu 5 dias depois de dar entrada no hospital. Foi tranquilo, rodeada por Roberto e Isabela, que não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia que estava se despedindo. A tia Sebastiana vai para o céu igual a minha mãe? Perguntou ela, e Roberto, engolindo o nó na garganta, confirmou que sim. O funeral foi simples, pago por Roberto, com flores brancas e algumas poucas pessoas da favela que conheciam Sebastiana. Isabela ficou ao lado de Roberto o tempo todo, segurando sua mão com força, como se tivesse medo de que ele também fosse desaparecer. Quando baixaram o caixão, ela começou a chorar, e Roberto a pegou no colo, deixando que ela molhasse seu terno caro com lágrimas infantis. Ela está com a mamãe agora? Perguntou Isabela entre soluços. Está sim, respondeu Roberto, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. As duas estão juntas, cuidando da gente lá de cima. Após o funeral, Roberto levou Isabela para a mansão. A menina ficou boquiaberta ao ver a casa enorme, o jardim imenso, a piscina reluzente. Quando ele abriu a porta do quarto novo, ela simplesmente congelou, incapaz de processar tanta beleza. Isso tudo é meu? Sussurrou ela. É todo seu, confirmou Roberto, sentindo uma satisfação estranha ao ver a felicidade pura no rosto da menina. Isabela correu pelo quarto, tocando tudo, explorando cada canto, rindo pela primeira vez desde que Sebastiana havia piorado. Roberto observava da porta e Dona Aparecida, ao seu lado, comentou baixinho. O senhor fez uma coisa boa, seu Roberto. Essa menina precisa de alguém, e o senhor também. Ele não respondeu, mas sabia que ela estava certa. Os primeiros dias foram uma adaptação constante. Isabela acordava de madrugada chorando, chamando por Sebastiana,
e Roberto corria para o quarto dela, pegava-a no colo, acalmava-a até que ela voltasse a dormir. Ele aprendeu a fazer coisas que nunca imaginou que faria: preparar mingau, dar banho, contar histórias antes de dormir, verificar se havia monstros embaixo da cama. Roberto também reduziu drasticamente sua carga de trabalho. Marcelo, seu sócio, ficou surpreso, mas apoiador. Cara, é a primeira vez em anos que te vejo com um brilho nos olhos. Essa menina está fazendo bem para você. E estava mesmo. Roberto percebia que bebia cada vez menos, que acordava de manhã com um propósito, que sorria mais. A mansão, antes um mausoléu silencioso, agora ecoava com risadas infantis, com música de desenhos animados, com a bagunça alegre que uma criança traz. 3 semanas após Isabela se mudar para a mansão, Roberto estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem dar certo. A menina estava se adaptando bem, frequentava uma escolinha particular onde já havia feito amigos, e o vínculo entre eles se fortalecia a cada dia. Ela o chamava de papai com tanta naturalidade que até mesmo Roberto começava a se sentir confortável com o título. Foi numa tarde de janeiro que tudo mudou. Roberto estava no escritório da mansão, revisando projetos da construtora, quando Dona Aparecida apareceu na porta com uma expressão preocupada. Seu Roberto, tem um rapaz na porta dizendo que precisa falar com o senhor. Diz que é sobre a Isabela. Não quis dar o nome, mas parece nervoso. Roberto sentiu um aperto no estômago. Algo naquela situação não estava certo. Ele desceu até o portão e encontrou um jovem de uns 25 anos, magro, com roupa simples e um olhar calculista que Roberto imediatamente desconfiou. O rapaz tinha tatuagens nos braços e uma postura que tentava parecer confiante, mas transmitia insegurança. — Você é Roberto Mendes? Perguntou o jovem. — Sou. — E você é? — Meu nome é Tiago. Tiago Silva. E eu sou o pai biológico da Isabela. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Doutora Fernanda havia alertado sobre essa possibilidade, mas ele havia começado a acreditar que o pai biológico nunca apareceria. — Como você sabe onde eu moro? — Como sabe sobre Isabela? Tiago deu um sorriso que não chegou aos olhos. — Ah, as notícias correm rápido na favela, cara. Quando a tia Sebastiana foi internada naquele hospital chique, o povo começou a falar. Diziam que um ricaço tinha aparecido, que estava cuidando da menina. Fui investigar e descobri toda a história. Ele cruzou os braços. E agora vim buscar minha filha. Sua filha? Roberto sentiu a raiva subindo. Onde você estava quando Carla estava grávida? Onde você estava quando a menina nasceu? Onde você estava quando Sebastiana estava criando ela sozinha, passando necessidade? E onde você estava quando Sebastiana estava morrendo e precisava de alguém para cuidar da criança? Tiago deu de ombros sem demonstrar nenhum remorso. Olha, eu era novo, não estava preparado para ser pai. A Carla que decidiu ter a criança, eu não quis saber. Mas agora as coisas mudaram. Mudaram como? Perguntou Roberto, já sabendo a resposta, mas querendo ouvir da boca daquele sujeito. Agora eu estou mais maduro, né? Pronto para assumir minhas responsabilidades. E vi que minha filha está morando numa mansão com um cara rico. Isso muda tudo. Você quer dinheiro, disse Roberto. Não era uma pergunta. Tiago riu, um som desagradável. Cara, você é esperto mesmo. Olha, vamos ser diretos aqui. Você não tem nenhum direito sobre essa menina. Ela é minha filha, está no registro. Eu posso aparecer agora e levar ela embora, e não tem nada que você possa fazer para impedir. Roberto deu um passo à frente, e apesar de ser bem mais velho que Tiago, sua presença era intimidadora. Você não vai chegar perto dessa criança, vou lutar por ela na justiça se for preciso. Justiça? Tiago riu de novo. Amigão, você acha que algum juiz vai tirar uma filha do pai biológico para dar para um estranho? Não importa quanto dinheiro você tem, a lei está do meu lado. Então vá para a justiça, desafiou Roberto. Vamos ver o que o juiz vai dizer quando souber que você abandonou a mãe grávida, que nunca deu um centavo para criar a criança, e que só apareceu agora porque descobriu que ela está com alguém que tem dinheiro.
Tiago perdeu um pouco da confiança. Olha, não precisa ser assim. Podemos fazer um acordo. Você quer a menina, eu preciso de dinheiro. É simples. Me paga uma pensão boa, sei lá, uns 10 mil por mês, e eu assino os papéis da adoção. Deixo você ficar com ela de boa. Roberto sentiu nojo. Você está tentando me extorquir. Eu estou oferecendo uma solução, corrigiu Tiago. Pensa bem, cara, 10 mil por mês não é nada para você. Você deve gastar isso em vinho num final de semana. Para mim faz diferença. E você fica com a menina, todo mundo feliz. Eu não vou te dar um centavo, disse Roberto com firmeza. Se você quer lutar pela guarda, vamos para o tribunal. Mas não vou ser chantageado. Tiago ficou vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso. Vou contratar um advogado, vou na justiça e vou tirar a menina de você. E quando eu ganhar, porque vou ganhar, você nunca mais vai ver ela de novo. Entendeu? Saia da minha propriedade agora, ou eu chamo a polícia. Tiago cuspiu no chão, um gesto de desrespeito deliberado, e saiu andando. Você ainda vai me procurar, gritou ele. E quando você procurar, o preço vai ter subido. Roberto ficou parado, observando o jovem se afastar. Suas mãos tremiam de raiva e medo. Ele sabia que Tiago não estava blefando sobre ir à justiça, e ele também sabia que, apesar de todo o seu dinheiro e influência, a lei brasileira tendia a favorecer os laços biológicos. Entrou de volta na mansão e imediatamente ligou para a doutora Fernanda. Precisamos conversar. Urgente. O pai biológico apareceu. Uma hora depois, a advogada estava em seu escritório, ouvindo Roberto relatar o encontro com Tiago. Ela anotava tudo, seu rosto ficando cada vez mais sério. Roberto, vou ser honesta com você. Isso complica muito as coisas. Se ele entrar com um pedido de guarda alegando paternidade biológica, vai ser uma batalha difícil. Muito difícil. Mas ele abandonou a criança. Ele só apareceu agora por causa do dinheiro. Eu sei. E vamos usar isso. Vamos alegar abandono afetivo e material. Vamos mostrar que ele só apareceu por interesse financeiro. Mas a realidade é que ele é o pai biológico, está no registro, e a lei dá muito peso a isso. Fernanda suspirou. Vamos precisar construir um caso sólido. Vou precisar de testemunhas da favela que possam confirmar que ele nunca se importou com a menina. Registros médicos de Isabela mostrando que você é quem está cuidando dela. Avaliações psicológicas demonstrando que o melhor interesse da criança é ficar com você. Faça o que for necessário, disse Roberto. Eu não vou deixar aquele homem levar Isabela. Ela já perdeu demais na vida. Ela merece estabilidade, amor, segurança. E ela tem tudo isso com você, concordou Fernanda. Mas prepare-se, Roberto. Vai ser uma luta longa e dolorosa. E no final, não posso garantir que vamos ganhar. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto, pensando em todas as formas que aquela situação poderia terminar mal. Isabela estava dormindo no quarto ao lado, tranquila, inocente, sem imaginar a tempestade que se aproximava. Como ele poderia explicar para ela que talvez tivesse que ir embora? Como poderia quebrar o coração daquela criança que já havia perdido tanto? Nos dias seguintes, doutora Fernanda trabalhou incansavelmente. Ela conseguiu testemunhos de vizinhos da favela que confirmaram que Tiago havia abandonado Carla quando descobriu a gravidez. Conseguiu registros do hospital mostrando que ele nunca visitou Isabela quando ela nasceu, nunca pagou nada do parto. Reuniu documentos comprovando que Roberto estava bancando tudo para a menina: escola, roupas, alimentação, tratamento psicológico para lidar com as perdas. Enquanto isso, Tiago também não ficou parado. Ele apareceu com um advogado barato, mas combativo, que entrou com um pedido formal de guarda, alegando que seu cliente havia amadurecido e agora estava pronto para assumir suas responsabilidades paternais. O pedido era acompanhado de uma declaração emocionada, onde Tiago dizia estar arrependido de seus erros passados e desesperado para reconectar com sua filha. O mês que antecedeu a audiência foi o mais difícil da vida de Roberto, desde que Helena havia partido. Ele tentava manter a normalidade para Isabela, levando-a à escola, brincando com ela no jardim, lendo histórias antes de dormir. Mas
A criança era esperta demais para não perceber que algo estava errado. Papai, por que você fica triste às vezes? Perguntou ela uma noite, enquanto Roberto a colocava na cama. Ele acariciou o cabelo dela, tentando encontrar as palavras certas. É que o papai está preocupado com algumas coisas, princesa, mas vai ficar tudo bem. É por causa do homem estranho que veio aqui? Dona Aparecida me contou que um homem veio falar com você e que você ficou bravo. Roberto sentiu uma pontada de preocupação. Dona Aparecida não deveria ter dito nada, mas já estava feito. Você não precisa se preocupar com isso, querida. O papai vai resolver tudo. Mas Isabela não era facilmente enganada. Aquele homem quer me levar embora? Eu ouvi a Dona Aparecida falando no telefone com alguém. Ela estava preocupada. Roberto respirou fundo. Ele havia evitado essa conversa, mas agora não tinha escolha. Olha, Isabela, você se lembra do que a tia Sebastiana te contou sobre como você nasceu? Sobre sua mãe? A menina assentiu. Minha mãe foi para o céu quando eu nasci. E ela gostava muito de você, papai, por isso você é meu pai. Sim, mas existe outra pessoa, um homem que também estava lá quando você nasceu. Ele é seu pai biológico, o que significa que ele ajudou a fazer você nascer. Mas ele foi embora, não quis cuidar de você. Agora ele voltou e está dizendo que quer te levar. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Mas eu não quero ir. Eu não conheço ele, você é meu papai. Você cuida de mim, brinca comigo, me ama. Ele não me ama, ele nunca veio me ver antes. Roberto sentiu o coração se partir. Eu sei, princesa, e eu vou lutar para você ficar comigo. Vamos ir a um lugar chamado tribunal, onde um juiz muito sábio vai ouvir todo mundo e decidir o que é melhor para você. E se ele decidir que eu tenho que ir embora? Não vou deixar isso acontecer, prometeu Roberto, mesmo não sabendo se poderia cumprir essa promessa. Você é minha filha agora, e eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te proteger. Isabela se jogou nos braços dele, chorando. Eu não quero outro pai, soluçou ela. Eu quero ficar com você para sempre. Roberto a apertou contra o peito, sentindo suas próprias lágrimas ameaçarem cair. E você vai ficar, sussurrou ele. Eu prometo. Doutora Fernanda preparou Roberto exaustivamente para a audiência. Eles passaram horas repassando perguntas que o juiz poderia fazer, revisando documentos, ensaiando argumentos. Ela também trouxe uma psicóloga infantil para conversar com Isabela e fazer uma avaliação. O relatório da psicóloga foi claro. A menina tinha desenvolvido um vínculo saudável e forte com Roberto, e removê-la desse ambiente poderia causar trauma emocional significativo. Mas Fernanda continuava cautelosa. Roberto, você precisa entender que mesmo com tudo isso, não temos garantia de vitória. O juiz vai considerar muitos fatores, e o fato de Tiago ser o pai biológico pesa muito. Então, o que você está dizendo? Que eu deveria aceitar a chantagem dele? Pagar a tal pensão? Fernanda hesitou. Não estou dizendo isso, mas quero que você esteja preparado para qualquer resultado. E se o juiz decidir a favor de Tiago na guarda provisória, podemos apelar. Mas isso vai levar tempo. Não temos tempo, disse Roberto amargamente. Isabela já passou por perdas demais. Não posso deixar que ela passe por mais uma. O dia da audiência finalmente chegou. Era uma manhã nublada de fevereiro com ameaça de chuva. Roberto vestiu seu melhor terno, mas sentia como se estivesse indo para uma execução. Dona Aparecida ficaria cuidando de Isabela até que fosse necessário levá-la ao tribunal. O fórum estava cheio, como sempre. Roberto e doutora Fernanda chegaram cedo e se instalaram numa das salas de espera. Minutos depois, Tiago chegou com seu advogado, um homem de meia idade com aparência desalinhada. Tiago havia tentado se arrumar para a ocasião, vestindo uma camisa social que parecia ter sido emprestada, mas seu desconforto era óbvio. Os dois homens se encararam brevemente, e Roberto viu em Tiago não um pai arrependido, mas um oportunista calculista. Isso só fortaleceu sua determinação de vencer aquela batalha. A audiência começou pontualmente às 10 horas. O juiz era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, mas não severa. Dr. Augusto Pereira, segundo a plaquinha em sua mesa.
Ele olhou os documentos por alguns minutos antes de começar. Bem, disse ele finalmente, sua voz calma, mas autoritária. Estamos aqui para decidir a guarda da menor Isabela Maria Santos, atualmente sob os cuidados do Sr. Roberto Mendes, mas sendo reivindicada pelo pai biológico, Sr. Tiago Silva. Vou ouvir ambas as partes e depois tomar minha decisão baseada no melhor interesse da criança. O advogado de Tiago foi o primeiro a falar. Ele apresentou seu caso com uma retórica dramática, falando sobre o arrependimento sincero de seu cliente, sobre como Tiago havia sido jovem e imaturo, mas agora estava pronto para assumir suas responsabilidades. Ele enfatizou repetidamente os laços biológicos, argumentando que nenhuma quantidade de dinheiro poderia substituir o amor de um pai verdadeiro. Roberto teve que se controlar para não revirar os olhos. Quando chegou a vez de doutora Fernanda, ela foi metódica e direta. Apresentou evidências do abandono de Tiago, testemunhos de vizinhos, registros hospitalares. Mostrou fotos de Isabela feliz e saudável na mansão de Roberto. Relatórios escolares excelentes à avaliação psicológica positiva. Excelência, disse ela com convicção. O Sr. Tiago Silva não demonstrou nenhum interesse por sua filha até descobrir que ela estava sob os cuidados de um homem rico. Isso não é paternidade responsável, é oportunismo financeiro. O Sr. Roberto Mendes, por outro lado, tem dado a Isabela tudo o que ela precisa, não apenas materialmente, mas emocionalmente. Ele a salvou de uma situação de extrema vulnerabilidade e tem sido um verdadeiro pai para ela. O juiz ouviu tudo com atenção, fazendo anotações ocasionais. Depois, ele se virou para Tiago. Sr. Silva, gostaria de ouvir diretamente do senhor. Por que não procurou sua filha antes? Por que só apareceu agora? Tiago engoliu seco. Ele havia sido instruído por seu advogado, mas ainda assim parecia nervoso. Excelência, eu sei que cometi erros no passado. Eu era muito jovem quando a Carla ficou grávida, tinha só 21 anos. Não estava preparado para ser pai. Eu entrei em pânico e tomei uma decisão errada. Mas esses anos todos eu pensei na minha filha, me arrependi do que fiz. Quando soube que a tia Sebastiana tinha falecido e que a Isabela estava com um estranho, vim, correndo. Um estranho que tem cuidado dela com amor e dedicação, interrompeu doutora Fernanda. Um estranho que estava lá quando o senhor não estava. O juiz ergueu a mão, pedindo silêncio. Senhor Silva, o senhor tem condições financeiras de cuidar de uma criança? Tiago hesitou. Bom, no momento estou desempregado, mas estou procurando trabalho. E se o senhor me der a guarda, vou correr atrás. Vou fazer tudo certo. E onde pretende morar com a criança? Tiago olhou para seu advogado, que cochiou algo em seu ouvido. Eu moro com minha mãe, numa casa simples, mas é um lar com amor. O juiz se virou para Roberto. Senhor Mendes, o senhor não tem nenhum vínculo biológico com a criança. Por que decidiu acolhê-la? Roberto respirou fundo. Aquela era a pergunta que ele tinha ensaiado, mas agora, no momento real, as palavras preparadas pareciam inadequadas. Ele decidiu falar do coração. Excelência, há 2 anos eu perdi minha esposa em um acidente. Ela era tudo para mim. Nós tentamos ter filhos por anos, mas não conseguimos. Quando ela partiu, eu perdi não apenas minha companheira, mas também o sonho de ser pai. Eu entrei em uma espiral de depressão e desespero. Roberto fez uma pausa, sentindo a emoção ameaçar quebrar sua voz. Na noite em que conheci Isabela, eu estava na ponte estaiada planejando acabar com minha própria vida. Eu não via mais sentido em continuar. O silêncio na sala era absoluto. Até o advogado de Tiago parecia tocado. E então, continuou Roberto, apareceu uma menininha encharcada de chuva, segurando um urso de pelúcia velho, me chamando de pai. Ela estava perdida, assustada, sozinha no mundo. Naquele momento, algo mudou em mim. Pela primeira vez em 2 anos, eu tive uma razão para viver que não fosse a minha própria dor. Isabela não apenas entrou na minha vida, ela me salvou. O juiz Dr. Augusto estava claramente comovido, mas manteve sua compostura profissional. E o senhor está preparado para os desafios de criar uma criança? É uma responsabilidade que dura a vida toda. Eu sei, Excelência.
e sei que não sou perfeito. Estou aprendendo todos os dias como ser um pai melhor. Mas o que posso oferecer é amor incondicional, estabilidade e o compromisso de estar presente em cada momento da vida dela. Isabela já perdeu sua mãe biológica e sua cuidadora. Ela merece alguém que não vá abandoná-la novamente. Tiago se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Seu advogado pediu a palavra. Excelência, com todo respeito, sentimentos não mudam o fato de que meu cliente é o pai biológico. A lei reconhece a importância dos laços de sangue. A lei também reconhece o abandono afetivo e material, retrucou doutora Fernanda. Seu cliente teve 4 anos para aparecer. Só o fez quando soube que havia dinheiro envolvido. Isso não é verdade, protestou Tiago, mas sua voz não tinha convicção. O juiz ergueu a mão novamente. Vou chamar a criança para conversar. Quero ouvir diretamente dela. 15 minutos depois, Isabela entrou na sala acompanhada por Dona Aparecida. Ela estava vestindo um vestido azul simples, mas bonito, seus cabelos presos em 2 trancinhas. Quando viu Roberto, correu até ele e se agarrou à sua perna. O juiz sorriu gentilmente. Isabela, não precisa ter medo. Só quero fazer algumas perguntas, está bem? A menina assentiu, mas não soltou Roberto. O juiz desceu de sua cadeira alta e se ajoelhou ao nível dela, um gesto que surpreendeu todos na sala. Isabela, você sabe quem é aquele senhor ali? Ele apontou para Tiago. A menina olhou e balançou a cabeça negativamente. Nunca vi ele antes. Ele diz que é seu pai. O que você acha disso? Isabela franziu a testa confusa. Mas o papai é esse aqui. Ela apertou a mão de Roberto. Ele cuida de mim, brinca comigo, me leva na escola. Ele é meu pai de verdade. E se esse outro senhor quisesse te levar para morar com ele? Os olhos de Isabela imediatamente se encheram de lágrimas. Não, eu não quero. Eu não conheço ele. Por favor, não me tira do meu papai. Ela começou a chorar, se agarrando a Roberto com força. Eu prometo que vou ser boazinha. Eu prometo. Só não me manda embora. Roberto a pegou no colo, tentando acalmá-la enquanto suas próprias lágrimas finalmente caíam. Está tudo bem, princesa. Ninguém vai te tirar de mim. O juiz se levantou, visivelmente emocionado. Ele olhou para Tiago com uma expressão dura. Senhor Silva, posso fazer uma pergunta? Se eu conceder a guarda ao senhor, o que pretende fazer? Tiago hesitou, percebendo que estava sendo testado. Vou cuidar dela, claro. Vou ser um bom pai. E financeiramente? Como vai sustentar uma criança estando desempregado? Bom, eu pensei que talvez o senhor Roberto pudesse ajudar com uma pensão. Afinal, ele tem condições. Ah, sim, disse o juiz, sua voz carregada de sarcasmo. Uma pensão. Foi isso que realmente trouxe o senhor aqui hoje, não foi? Não o amor por sua filha, não o arrependimento genuíno, mas a perspectiva de receber dinheiro de um homem rico. Não é assim, protestou Tiago fracamente. Senhor Silva, eu trabalho neste tribunal há 30 anos. Já vi centenas de casos como este. E posso reconhecer interesse financeiro quando vejo. O juiz voltou para sua cadeira. A criança claramente não o conhece, não tem vínculo afetivo com o senhor, e está visivelmente aterrorizada com a ideia de ser separada do senhor Mendes. O senhor não demonstrou nenhuma evidência de capacidade ou vontade de ser um pai presente e responsável. Mas eu sou o pai biológico, argumentou o advogado de Tiago. Isso tem que contar para alguma coisa. Conta, sim, reconheceu o juiz, mas não é o único fator. Minha responsabilidade aqui não é defender direitos biológicos, é proteger o melhor interesse da criança. E está claro para mim que o melhor interesse de Isabela é permanecer com Roberto Mendes. Roberto mal podia acreditar no que estava ouvindo. Tiago ficou lívido. Excelência, isso não é justo. Sabe o que não é justo, senhor? Silva, abandonar uma mulher grávida, não dar nenhum apoio financeiro ou emocional para sua filha por 4 anos, aparecer somente quando há dinheiro envolvido. Isso não é ser pai, é ser oportunista. O juiz bateu o martelo. Concedo a guarda provisória de Isabela Maria Santos ao senhor Roberto Mendes. O senhor Silva tem o direito de apelar, mas aviso que não vejo fundamentos para reverter esta decisão. Audiência encerrada.
Tiago se levantou furioso, xingando baixinho. Seu advogado tentou acalmá-lo, mas ele empurrou o homem e saiu da sala batendo a porta. Roberto sabia que aquilo não havia acabado completamente, Tiago. Ainda poderia apelar, mas também sabia que o homem estava ali pelo dinheiro. Sem a possibilidade de extorquir uma pensão fácil, as chances dele continuar lutando eram mínimas. Doutora Fernanda apertou o ombro de Roberto. Nós conseguimos. A guarda provisória é um passo enorme. Vamos começar o processo de adoção formal imediatamente. Roberto mal conseguia falar. Ele apenas segurava Isabela, que havia parado de chorar, e agora o abraçava com força. Eu posso ficar com você, papai. Para sempre. Para sempre, prometeu ele, e desta vez sabia que poderia cumprir a promessa. Os meses seguintes trouxeram mais desafios burocráticos, mas Tiago nunca mais apareceu. Doutora Fernanda descobriu que ele havia tentado processar Roberto na Justiça Civil por danos morais, mas o processo foi sumariamente rejeitado. Eventualmente, Tiago simplesmente desapareceu, provavelmente percebendo que não conseguiria tirar nenhum dinheiro daquela situação. A adoção de Isabela foi oficializada 6 meses depois da audiência, em uma cerimônia simples, mas emocionante no mesmo tribunal. O juiz Dr. Augusto, que havia presidido o caso, fez questão de estar presente. Desta vez, Roberto Mendes, você não é apenas o guardião desta criança, você é legalmente seu pai. E pelo que vi nesses meses, você é um pai exemplar. Isabela, agora com 5 anos e meio, estava radiante em seu vestido branco de festa. Ela segurava um buquê de flores e não parava de sorrir. Quando Roberto assinou os documentos finais da adoção, ela pulou em seus braços gritando: "Agora você é meu papai para sempre e sempre." A festa de comemoração na mansão foi pequena, mas calorosa. Marcelo estava lá com sua família. Dona Aparecida havia preparado um banquete. Alguns colegas da escola de Isabela vieram com seus pais. A menina corria pelo jardim, brincando, rindo, completamente diferente da criança assustada e encharcada que Roberto havia encontrado naquela ponte chuvosa. À noite, depois que todos foram embora, Roberto colocou Isabela na cama. Ela estava exausta, mas feliz, segurando seu velho urso de pelúcia que, mesmo com todos os brinquedos novos, continuava sendo seu favorito. "Papai", disse ela sonolenta, "você acha que a mamãe Carla e a tia Sebastiana estão felizes lá no céu?" "Tenho certeza que sim, princesa. Elas estão orgulhosas de você. E a sua esposa que foi para o céu também?" Roberto sentiu o nó familiar na garganta, mas desta vez não era só de tristeza. "Helena também está feliz. Ela sempre quis que eu fosse pai. Acho que ela e a mamãe Carla e a tia Sebastiana são amigas lá em cima, cuidando da gente." Isabela sorriu. "É como se eu tivesse 3 mães no céu e um papai aqui na terra. Sou uma menina de sorte." "Nós dois somos de sorte", corrigiu Roberto, beijando sua testa. "Boa noite, minha filha." 5 anos se passaram em um piscar de olhos. Isabela estava com 10 anos agora, uma menina esperta, alegre, cheia de sonhos. Roberto havia se tornado o pai que nunca imaginou que seria, participando de reuniões escolares, organizando festas de aniversário, ensinando lição, de casa, secando lágrimas e comemorando vitórias. Numa manhã de dezembro, exatamente 7 anos após aquele encontro fatídico, Roberto acordou Isabela cedo. "Vista-se, vamos fazer um passeio especial hoje." "Para onde, papai?" "Você vai ver." Eles dirigiram pela cidade até chegarem à ponte estaiada. Era uma manhã clara, sem uma nuvem no céu, tão diferente daquela madrugada chuvosa de anos atrás. Roberto estacionou o carro e eles caminharam até o mesmo ponto onde tudo havia começado. Isabela, que agora conhecia toda a história, olhou para o rio abaixo e depois para o pai. "Foi aqui?" "Foi aqui", confirmou Roberto. "Foi neste exato lugar que eu estava prestes a desistir de tudo. E você apareceu." Ela segurou sua mão. "E eu estava perdida, assustada, sozinha. E você me salvou." "Não", corrigiu Roberto, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "Nós salvamos um ao outro. Eu te dei um lar, mas você me deu uma razão para viver. Você me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre amor. É sobre estar presente. É sobre escolher ficar,
mesmo quando fica difícil. Isabela o abraçou forte. Eu te amo, papai. Obrigada por não desistir. Obrigada por me escolher. Roberto sentiu as lágrimas escorrerem, livremente. Eu que agradeço, princesa, por aparecer naquela noite, por acreditar que eu era seu pai mesmo quando eu não acreditava, por me dar a chance de ser o pai que eu sempre quis ser. Eles ficaram ali por alguns minutos, pai e filha, olhando a cidade acordar ao redor deles. Aquela ponte, que quase havia sido o cenário do fim, havia se tornado o símbolo de um novo começo, um lembrete de que mesmo nas noites mais escuras, a esperança pode aparecer na forma mais inesperada. De mãos dadas, Roberto e Isabela voltaram para o carro. Tinham uma vida inteira pela frente, cheia de desafios, alegrias, momentos difíceis e vitórias. Mas agora, eles não estavam mais sozinhos. Eles tinham um ao outro. E às vezes, isso é tudo o que precisamos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto e Isabela tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Essas histórias sobre família, amor e recomeços nos lembram que nunca é tarde para encontrar um propósito e que os laços mais fortes são aqueles que escolhemos criar. Se essa narrativa emocionou você, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais histórias inspiradoras como esta. Deixe seu like para que possamos continuar trazendo conteúdos que fazem a diferença e nos conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou nessa jornada de Roberto e Isabela. Sua interação nos ajuda a criar histórias cada vez melhores. Todos os dias trazemos novas narrativas que celebram a complexidade, a beleza e os desafios da vida. Não perca nossos próximos conteúdos e junte-se a essa comunidade de pessoas que acreditam no poder transformador de uma boa história. Até a próxima!